vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vejam só, essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre arte moderna brasileira. A arte moderna brasileira vai ter início na Semana de Arte Moderna. Vamos conhecer um pouquinho do contexto dessa Semana de Arte Moderna, do modernismo em si. A Semana de 1922 é uma consequência do nacionalismo emergente, da primeira geração modernista e do entusiasmo dos jovens intelectuais brasileiros, pelas comemorações do centenário da independência do Brasil. Neste começo do século, o país ainda se adaptava politicamente à República proclamada em 1889. Ocorre em São Paulo, uma cidade enriquecida pelo café e pela gradativa industrialização do Estado. À época, a vida artística do Rio de Janeiro, capital federal, girava em torno das tradicionais academias de arte. O fato de São Paulo não possuir escolas oficiais de arte proporcionou um ambiente propício para tornar a capital paulista um centro de renovação cultural. Bem, depois desses dois parágrafos, o que a gente pode entender sobre a Semana de Arte Moderna? Ela surge, a partir da necessidade dos jovens, ou da percepção de alguns jovens intelectuais, de que no Brasil estava precisando se criar ou se produzir arte com uma cara do Brasil, com características do povo brasileiro, e deixar de ter os europeus como base na construção da arte do nosso país. Outra coisa também que a gente pode destacar é a questão de que até aquela situação, a arte ela era vivenciada com mais força, no Rio de Janeiro, por conta das academias de arte. Em São Paulo não se tinha movimentação com relação a isso. Então, esses jovens perceberam que o ambiente era propício para uma renovação artística, uma renovação cultural. Ou seja, criar um ambiente em que levassem as pessoas a ter consciência de que, apesar do Brasil estar independente há 100 anos, com relação às artes e à literatura, não existia independência. O Brasil ainda estava muito dependente da arte e da cultura, vamos dizer assim, europeia. Bom, 100 anos se passaram do Grito de Ipiranga, portanto já era tempo de questionarmos se o país estava mesmo livre e se toda a população participava de uma sociedade realmente democrática. Da semana de 22, uma iniciativa dos artistas e intelectuais participantes, nasceu a consciência de uma arte nacional, como eu já disse para vocês. A partir desse momento, queria-se mostrar para as pessoas, queria conscientizar as pessoas de que nós tínhamos que construir, ou que o brasileiro tinha que construir, uma cultura nacional e deixar de se basear em exemplos europeus. Na Semana de Arte Moderna, os artistas que participaram, que foram os idealizadores ou que tiveram uma participação, alguns se destacaram. Na pintura, a gente pode destacar Anita Malfatti de Cavalcante. Na escultura, a gente destaca Vitor Bechet. Na música, Heitor Villa-Lobos. Na arquitetura, Antônio Moya. E na literatura, a gente destaca Menotti Del Pice, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira e Cassiano Ricardo. A semana não foi um fato isolado e sem origens. As discussões em torno da necessidade de renovação das artes surgem em meados da década de 1910, em textos de revistas e em exposições, como a de Anita Malfatti, em 1917. Em 1921, já existe por parte dos intelectuais, como Oswald de Andrade e Menotti Del Pice, a intenção de transformar as comemorações do centenário em um momento de emancipação artística. Bom, a gente vê o seguinte, que quando a Semana de Arte Moderna tem início, em 1922, isso não surge em 1922, vem de muito tempo antes, Então, eles estavam procurando uma data que marcasse isso. E nada melhor do que fazer
vamos dizer assim, essa transformação, essa renovação artística a partir de uma data tão marcante como a independência do Brasil, né? Onde se questionava, né, se os brasileiros eram realmente independentes, se eles realmente vivenciavam essa democracia, né? Que a gente sabe que não era bem assim, que o processo é bem longo e demorado para que isso venha a acontecer. Sem programa estético definido, a semana desempenha, na história da arte brasileira, muito mais uma etapa destrutiva de rejeição ao conservadorismo vigente, na produção literária, musical e visual, do que um acontecimento construtivo de propostas e criação de novas linguagens. Pois, se existe um elo de união entre seus diversos artífices, este é, segundo seus dois principais ideólogos, Mário e Oswaldo de Andrade, a negação de todo e qualquer passadismo, a recusa à literatura e à arte importadas com traços de uma civilização cada vez mais superada, no espaço e no tempo. Em geral, todos clamam em seus discursos por liberdade de expressão e por fim das regras na arte. Bom, nesse trecho a gente pode perceber o seguinte: a Semana de Arte acontece, porém eles não chegam com um programa já pré-determinado para caracterizar essa nova arte, essa renovação. O que eles querem é quebrar paradigmas. O que eles querem é romper com tudo que até então foi feito. Ou seja, eles querem romper com esse conservadorismo até então existente e tão consolidado pela elite brasileira através do movimento do parnasianismo, onde eles valorizavam a arte pela arte e eles se baseavam, né, ou se inspiravam em culturas europeias para poder vivenciar. E era isso que eles queriam acabar, com essa formalidade. Eles queriam uma arte, uma literatura que ela tivesse a cara do povo brasileiro, que o povo brasileiro pudesse se reconhecer a partir daquilo que lia, a partir daquelas pinturas que analisavam, das músicas que ouviam. Anita Malfatti. Anita Catarina Malfatti foi uma pintora, desenhista, gravadora e professora brasileira. Um dos períodos de maior produção foi nos Estados Unidos. Bem, sobre a Anita, a gente vai destacá-la porque ela é uma das idealizadoras, ela participa da Semana de Arte Moderna, e antes mesmo da Semana de Arte Moderna, ela já tinha chamado muita atenção na sociedade por uma das suas exposições, que lá na frente a gente vai falar sobre isso. Bom, a gente vai ver aqui agora algumas obras de Anita e o que elas representam. Em A Ventania, a paisagem local é representada como uma força selvagem, agressiva e dinâmica, e o uso da deformação expressa certa inquietação no olhar humano diante da natureza. Uma das obras mais conhecidas desse período é o Farol. Nessa pintura, a paisagem está harmonizada com a presença humana. Através das edificações que compõem o cenário, o uso da deformação é sensivelmente menor. Em contrapartida, Anita utiliza exemplarmente a principal característica do seu expressionismo, as cores abundantes e vivas, a chamada festa da cor. Bem, percebam, nessas duas obras de Anita, a gente vê uma pequena diferenciação. Na primeira, ela mostra a questão da natureza, da natureza selvagem, né? E na segunda, ela já mostra a natureza, mas com ação humana, com construções, edificações feitas pelo homem, a transformação. Porém, a gente encontra semelhança nas duas obras com relação às cores. Ela utiliza um jogo de cores muito forte. Essa é uma das marcas de Anita Malfatti. E aí, entre 1915 e 1917, temos as produções de retratos. É o período que ela faz muitos retratos. Entre esses retratos, tem a polêmica A Boba, que é uma produção vítima de críticas negativas de Monteiro Lobato. Bom, com relação a isso, em 1917, Anita fez uma exposição de suas obras e Monteiro Lobato, que era um dos participantes do pré-modernismo, faz uma crítica muito ferrenha com relação a essa exposição de Anita.
E a obra que ele se prende para fazer essa crítica é essa obra A Boba. Isso teve uma repercussão muito grande e algumas transformações no desempenho da vida artística de Anita Mafaldi também. Tanto nas paisagens quanto nos retratos, a cor é o principal instrumento da jovem Anita Mafaldi. A obra O Homem de Sete Cores revela essa preocupação intensa. Percebam a deformação, né, e as cores variadas, as cores que representam a brasilidade. Anita utilizava modelos que posavam na Escola Independente de Arte, nos Estados Unidos, em troca de alguns dólares. Essas pessoas, sem nenhuma ligação com o mundo artística, serviram como modelos para obras como A Mulher de Cabelos Verdes e O Homem Amarelo, obra que fascinou Mário de Andrade quando este sequer conhecia Anita. Bom, espero que vocês tenham entendido e até a próxima, se Deus quiser.